37, vamos ler o versículo 1 a seguir. Diz assim o texto. Ezequiel 37, verso 1, diz: o poder do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e ele me fez andar entre os ossos. Olha para o texto. E ele me fez andar entre os ossos, e havia um número muito grande de ossos, todos estavam sequíssimos. Depois disso o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que estes ossos poderão voltar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Verso 4 diz: então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. O texto que lemos, ele retrata um momento da história onde Deus ele leva Ezequiel em espírito para mostrar para ele algo que ele não sabia, mas que já existia. Eu prometo que serei breve, mas gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Deus ele levou Ezequiel em espírito para um lugar, para um vale, a Bíblia diz. Vale este que estava cheio de ossos, ossos sequíssimos. Não eram poucos, eram muitos. Ezequiel ele enxerga algo que Deus está mostrando para ele. E o que Deus está mostrando para Ezequiel pode assustar Ezequiel, porque aquilo não era normal de se ver, aquilo não era agradável de se ver. Ezequiel foi arrancado do lugar que estava em espírito pelo Senhor e foi levado para um ambiente completamente inesperado. Você consegue visualizar a cena? Ezequiel olhando no meio de um vale cheio de ossos, assustado com o que via, talvez um tanto quanto desesperado pelo que estava vendo, porque eram muitos ossos diante daquele lugar. A verdade é que quando Ezequiel olha para aquilo, Deus faz a ele uma pergunta, e a pergunta foi: esses ossos podem tornar a vida? Essa pergunta não faz sentido, porque osso não tem vida. Essa pergunta é uma pergunta que, se você parar de fato para ler, você vai ver que é uma pergunta que nós diríamos de uma forma muito chula que ela não tem pé nem cabeça. Não é assim que a gente fala? Porque não dá para um osso tornar a ter vida. O osso não tem vida. Quando Deus está levando Ezequiel para aquele lugar, Deus está mostrando para Ezequiel algo que já existia, mas que ele ainda não sabia. Deus está revelando para Ezequiel uma realidade dificílima. Ela já existia. O único ponto é que Ezequiel ainda não tinha notado a existência dela. Eu vou te explicar o que eu estou pregando. Não se assuste quando Deus te levar para um vale e te mostrar um vale cheio de ossos. Para nós pode ser surpresa, porque é agora que estamos percebendo, mas na verdade aquilo já estava ali há muito tempo. Aquilo não era novidade para Deus, aquilo era novidade para quem Deus estava mostrando. Aquilo não era uma surpresa para Deus, aquilo era uma surpresa para Ezequiel, porque aquele momento era que ele estava tomando conhecimento do que estava acontecendo. Quem está comigo, diga amém. Portanto, Deus levou Ezequiel em espírito para um vale cheio de ossos, ossos que estavam sequíssimos. Primeiro ponto: Ezequiel é levado para um outro lugar. Eu vou te explicar o que eu estou dizendo. Tem coisas que você não vai conseguir enxergar no lugar que você está. Ezequiel foi levado por Deus para um outro ambiente, para um vale, para que naquele vale ele percebesse o que estava acontecendo.
Meu lindo, em alguns momentos da nossa vida pode ser que Deus te leve em espírito, te mostre, te revele, mas Ele te move para que você perceba uma realidade já existente, mas ainda não percebida. Deus te move para que você tenha consciência, clareza, percepção de uma realidade até então ignorada. Tem coisas que não dá para a gente ver no lugar que nós estamos. Tem realidades que nós não conseguimos enxergar nos ambientes que estamos inseridos. Deus foi e colocou Ezequiel, segundo o texto, no meio do vale cheio de ossos. Eu te faço uma pergunta, olhe para o texto e me responda. Ezequiel pediu para ir para lá? Ezequiel desejou ir para lá? Mas Deus o pegou e o colocou no meio de um vale cheio de ossos. Deus leva Ezequiel para lá, porque enquanto ele não saísse do lugar que estava, ele não perceberia o que ele precisava perceber. Ele não olharia para aquilo que ele precisava olhar. Lá está Ezequiel, diante de um vale cheio de ossos. Vamos juntos comigo, Ezequiel 37, versículo 1, diz assim o texto. Ezequiel falando: veio sobre mim quem? A mão do Senhor. E ele quem? Me fez sair no espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem foi que levou Ezequiel para lá? Deus. Deus nos coloca diante do que a gente tenta evitar. Deus nos leva para alguns ambientes que nós tentamos fugir deles. Deus nos coloca em situações que nós tentamos todos os dias fugir delas. Meu lindo, se Deus está te levando para algum ambiente que aparentemente é contrário, se Deus está te levando para um ambiente que aparentemente não é bom de estar, é porque Deus espera que você transforme o lugar que Ele está te colocando. Você está comigo nessa noite? Diga amém. Deus colocou Ezequiel diante daquilo que Ezequiel estava disposto a evitar. Ezequiel não escolhe o vale, Deus o coloca lá. Escute uma coisa: você não escolhe o que vê, Deus escolhe o que te mostra. Você não escolhe o que percebe, Deus escolhe o que te revela. Não é você que decide o que vai ver, é Deus que decide o que vai te revelar. Não é nós, não somos nós que escolhemos o que iremos enxergar. É Deus que decide e diz o que estamos prontos para ver. Agora, o mais interessante do texto é que Deus não mostra nada para ninguém por mostrar. Deus não revela nada por revelar. Deus não revela para envaidecer a alma humana. Tudo que Deus mostra com um propósito. Lá está Ezequiel, olhando para um vale cheio de ossos, sendo questionado, perguntado por Deus. Deus o levou para lá, mas não só. Olha o que diz o versículo 2. Ezequiel 37, o verso de número 2 diz: e me fez, lê comigo, vamos lá. E me fez em volta deles. Segura. Quem fez? Deus. Deus não deu para ele um flash. Deus não deu para ele uma impressão. Deus mostrou a realidade para ele e mostrou sem maquiagem nenhuma. Deus pegou na mão de Ezequiel e falou: vem cá, vamos andar no vale para você ver como ele realmente está. Quem está comigo? Deus não está mostrando de acordo, de forma gradual para Ezequiel. Deus está mostrando tudo para ele. Está dizendo: olha direito, mas olha tão direito que eu vou te mostrar. Vem cá, anda comigo no vale. Você consegue enxergar a cena? Deus pegando o Ezequiel e andando com ele no meio daquele vale, como quem disse: está vendo? Olha para esse osso, olha para esse, olha para aquele, tudo bagunçado, de cabeça para o ar, nada no lugar, tudo perdido. Lá está Ezequiel andando com Deus no meio do vale. Deus estava fazendo Ezequiel enxergar a realidade completa.
Deus estava mostrando tudo para ele naquele momento, tudo. Agora, eu quero que você se pergunte por que Deus fez isso. Por que foi que Deus decidiu fazer isso? Por que foi que Deus decidiu fazer desta forma, deste jeito? Ezequiel estava lá, tranquilo. De repente ele abre o olho e está no meio de um vale. Ele não só está no meio de um vale, Deus o leva para andar no meio do vale. Você consegue ver ele desviando dos ossos? Você consegue enxergar ele tropeçando, chutando alguns? Dizendo, já entendi, eu já sei que a realidade é cruel, eu já sei que o cenário está desfavorável, eu entendi. Aí Deus olhou para ele e fez a ele uma pergunta. Uma pergunta que não tinha relação com a capacidade de Deus, mas tinha relação com a limitação do homem. Vamos para o texto? Ezequiel 37, versículo 3 diz: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Estes ossos podem tornar a vida? Eu introduzi a mensagem dizendo que o osso não tem vida, não é isso? Portanto é uma pergunta que não dá para responder. É uma pergunta que confronta a nossa capacidade de raciocínio. Ele está sendo questionado sobre algo que nitidamente ele sabe que é impossível de acontecer. Aí ele olha para aquilo e diz: eu entendi. A pergunta não tem a ver com a sua capacidade. A pergunta tem a ver com a minha limitação. Escute isso. Em alguns momentos da sua vida você vai se deparar com perguntas que não buscam revelar a capacidade de Deus, mas que tem por intuito, por interesse, revelar a nossa limitação diante da situação que estamos. Ele olhou para aquilo e ele recua. Ele dá um passo para trás, como quem diz, sem chance. Só o Senhor para fazer alguma coisa aqui. Ele olha para aquele cenário, ele já tinha visto, já tinha andado no meio do vale. Aí Deus perguntou para ele: pode voltar à vida? Ele responde dizendo: o Senhor sabe. Vamos lá. Ele responde dizendo: o Senhor, porque o que ele sabia, era insuficiente. O conhecimento que ele tinha responderia de forma negativa: não dá. Mas o Senhor sabe se pode ou se não pode. Está comigo ou não? Escute uma coisa: Deus te tirou e te levou no meio de um vale. Deus te mostrou um vale cheio de ossos sequíssimos. Deus te fez andar no meio destes vales, não para que você percebesse apenas a sua incapacidade, mas para que você percebesse que só Deus pode fazer algumas coisas nas nossas vidas. Deus vai te fazer andar no meio do vale. Eu consigo até ouvir os barulhos, você consegue? Ele andando e meio que dando uma chutadinha assim de um lado para o outro para poder andar. Aí quando Deus pergunta para ele, ele fala: agora pegou. Agora ficou difícil, porque não dá para fazer isso aqui. Não dá. Ele respondeu dizendo: o Senhor sabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus permitiu que você entrasse no meio de um vale. Deus te permitiu andar no meio do vale, para que você concluísse que tem coisas que só Deus sabe. Deus te tirou, te levou para o vale, te mostrou tudo isso para que você concluísse: não tem a ver com a capacidade dele, eu entendi. Tem a ver com a minha limitação. Ô meu lindo, se Deus está mostrando a sua limitação, é Ele dizendo: está na hora de eu começar a fazer alguma coisa aí. Se Deus te mostrou, se você percebeu alguma limitação sua, é Deus dizendo: para e deixa eu fazer agora. Alguém comigo para dizer amém? Vamos de novo? Se você começou a perceber, a notar alguma limitação, é Deus dizendo: para, porque não é mais do seu jeito, é do meu agora. Se Deus ele te fez notar isso, não desespera. A instrução vem no versículo seguinte, vamos lá. Ezequiel 37, versículo 4. Deus dizendo para Ezequiel: então ele me disse: profetize sobre
estes ossos. Você consegue entender o que Deus está falando aqui? Deus está falando para Ezequiel liberar uma palavra de vida sobre algo inanimado. Deus está dizendo para Ezequiel liberar a vida sobre algo que nunca teve. Deus está dizendo para Ezequiel liberar uma palavra sobre algo que nunca recebeu. Está comigo? Diga amém. A ordem foi: profetiza sobre estes ossos. Posso aplicar do meu jeito aqui? Vamos lá? É Deus olhando para Ezequiel e dizendo: profetiza sobre o que você está vendo. Vou falar de novo. Não foi à toa o que você viu. Não foi à toa que ele passeou com você no meio de um vale. Ele passeou para que você olhasse, percebesse, visse tudo que tem que ser visto. E agora a ordem veio: profetize sobre estes ossos. É Deus olhando para você e dizendo: chega de apenas ver, está na hora de fazer alguma coisa a partir do que você está vendo. Você não tem culpa pelo vale cheio de ossos. Nós não temos resultado nenhum com isso. Não demos causa a um vale cheio de ossos. Mas posso fazer uma pergunta? O que é que vai acontecer a partir do momento em que você chegar lá? Aí tem a ver com o que você carrega. Aí tem a ver com o que você está fazendo. Profetize sobre estes ossos. Você não é a causa deste problema, você é a solução dele. Olha para quem está perto de você e diga: você não é um problema, você é a solução. Ezequiel está lá no meio do caos. Deus olhou para ele e falou: através do que sair dos seus lábios, da sua boca, vai mudar tudo. Profetize sobre estes ossos. Vamos lá, igreja. Profetize sobre o que você está vendo. Vamos aplicar? Profetize prosperidade no meio da escassez. Profetize porta aberta enquanto ela está fechada. Profetize que vai dar certo quando está tudo dando errado. Profetize cura quando o laudo disse doença. Tem alguém aqui comigo? Hoje estou sozinho aqui. Quando todo mundo estiver dizendo não, se Deus te disse sim, profetiza. Dá para viver. Só o Senhor sabe. Eu sei. Então vai lá e profetiza sobre o que você está vendo, Ezequiel. Eu vou te dizer uma coisa: se os seus olhos viram, já existe. Vou falar de novo para ver se meia dúzia crê e recebe isso aqui. Se você viu, é porque já existe. Você não pode esquecer que quem levou Ezequiel para o vale foi Deus. Igreja, Deus quis mostrar então para Ezequiel aquele vale cheio de ossos, para que depois, quando Ezequiel visse aquele vale vivo, ele dissesse: foi ele que mostrou que seria possível. Você podia aplaudir a Jesus por isso. Deus levou, e Deus disse: profetiza sobre estes ossos. Quero ler com você alguns versículos, vamos juntos? Salmos 33, versículo 3. Olha o que diz o texto. Salmos 33, o versículo 6, melhor dizendo. 33, 6. Diz assim o texto: pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor,
foram feitos, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua, pela palavra de Deus, tudo que foi feito, se fez. Vou ler de novo. Pela palavra de Deus, tudo que foi feito, se fez. Tudo que existe, existe porque uma palavra foi liberada. Tudo que vivemos, vivemos porque uma palavra foi liberada. Está comigo aqui nessa noite? Não tem a ver com a capacidade de Deus. Era quase uma pergunta retórica. Ezequiel não precisava nem responder. Deus tinha capacidade, mas Deus queria mostrar para Ezequiel que ele tinha inclusive uma limitação de enxergar a possibilidade daquilo. Não é possível para você, mas é possível para Ele. Não dá para nós resolvermos, mas Ele consegue resolver. Não dá para nós revertermos algumas situações, cenários, mas Ele pode reverter. Alguém para receber isso aqui nessa noite? Lá está Ezequiel, recebendo de Deus uma palavra e uma direção. O texto que lemos diz que pela palavra de Deus tudo que foi feito se fez. Olha o que diz Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16. Diz assim o texto. Romanos 1, 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos lá? Porque eu não me envergonho da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Porque esta palavra é poder de salvação para todo aquele que crê. Tem mais. Vamos ler Salmos 138 versículo 2. Quero que você reaja na medida que estivermos lendo. Salmos 138 versículo 2 diz assim o texto: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela sua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo. Vamos lá? Colocou a sua palavra acima de todo nome. A palavra dele é tudo o que você precisa. Eu vou falar mais umas vezes aqui. Talvez você está desesperado procurando um monte de coisa em um monte de lugar, quando na verdade tudo o que você precisa é de uma palavra. Uma palavra liberada sobre a tua vida e ela nunca mais é a mesma. Quando Deus deu a ordem para Ezequiel profetizar naquele vale, ele disse: diga aos ossos, ouçam a palavra de Deus. Sabe o que está ecoando no vale? Não é a percepção de Ezequiel. Sabe o que está ecoando no meio daquele vale? Não é a impressão que Ezequiel teve. O que está ecoando no meio daquele vale é a palavra de Deus que foi liberada através de Ezequiel. Ô meu lindo, a tua percepção, por melhor que seja, não muda a vida de ninguém e não muda nenhuma realidade, mas a palavra de Deus que sair através de você tem poder de mudar tudo pela sua própria suficiência. Alguém crê nisso comigo? Diga amém. A palavra de Deus não precisa de ajuda nenhuma. Ela é poderosa por si só. Você crê nisso? Para a gente encerrar essa leitura, Hebreus capítulo 4 versículo 12. Vamos lá. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Quando uma palavra de Deus é liberada, ela encontra destino, meu lindo. Deixa eu te explicar uma coisa.
Deus não está tentando fazer nada. Deus faz o que tem que fazer. Deus não está vendo o que vai acontecer. Deus diz e então acontece. Você crê nisso ou não? Tudo que Deus está mostrando para Ezequiel, acompanha a mensagem. Deus está mostrando aquilo para Ezequiel por um motivo. Qual era o motivo? Era que a partir do que Ezequiel falasse, aquele ambiente nunca mais seria o mesmo. Eu vou aplicar isso para nós aqui, vamos lá? A partir do momento em que você entrar na tua casa e declarar a palavra de vida dentro dela, a morte nunca mais vai encontrar espaço lá. Quando você entrar dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro do seu carro, seja lá onde for, e o que sair de você for a palavra de Deus, então tudo muda e nada mais será como um dia foi. A mudança não está relacionada ao seu otimismo. O nosso otimismo não muda nada. A nossa perspectiva positiva da vida não muda nada. Mas tenta ouvir uma palavra para você ver. Se agarre no evangelho e depois você me conta. Todo otimismo fica para trás. Todo pessimismo é atropelado, porque não tem a ver com uma perspectiva positiva ou negativa do futuro. Tem a ver com a palavra que foi liberada sobre nós. Se há uma palavra de vida sobre você, não importa o que você tenha visto no vale. Se Deus te mostrou e disse: profetiza, descansa, porque vai viver. Você podia aplaudir a Jesus com alegria, vamos lá. Uma palavra liberada muda tudo. Pode dar um conselho? Para de falar do vale e começa a falar no vale. Você já parou para perceber? A gente gasta muito tempo falando do vale. Ah, o vale cheio de ossos. Ah, o vale assim, assim assado. Ah, o vale isso. Ah, não sei o que. A gente gasta muito tempo falando das coisas, mas não passa muito tempo falando de algo que muda a vida das pessoas. Há um conselho de Deus para nós aqui nessa mensagem hoje. Para de falar do vale e comece a falar no meio do vale. Para de falar do que você está vendo, porque é trágico. Começa a falar do que você acredita, porque isso gera esperança. Para de falar da confusão que se instaurou. Deus te colocou lá para mudar aquela realidade. Tem alguém recebendo isso aqui nessa noite, meu filho? Olha para o lado e fala assim: um ano ainda não acabou. Mas olha para ele e diga assim: mas o passeio no vale está acabando. Só uns dois entendeu e acreditou. Chacoalha ele, fala assim: o passeio no vale está acabando. Quando acabar, você não precisa ver mais nada. Tudo que você precisa é falar, liberar uma palavra, e tudo vai mudar. Você pode aplaudir a Jesus com alegria, como quem crê. Ah, Ele é poderoso. Agora você precisa entender uma coisa. Não aconteceu porque Ezequiel falou o que queria falar. Aconteceu porque Ezequiel falou o que Deus mandou falar. Ele disse: ouça a palavra do Senhor. Ele não disse para o vale: ô vale, ouça a minha opinião. Alguém comigo ou estou sozinho? Podemos caminhar por esse caminho aqui? Podemos? Então olha para quem está perto de você com muito carinho, se você puder.
Fala assim: a sua opinião. Balança a cabeça para ele, só para ele entender. A minha opinião e nada é a mesma coisa. O que eu acho ou o que eu deixo de achar, o que eu penso ou o que eu deixo de pensar, mas o que ele fala a respeito disso? O que eu creio, mas o que ele fala? Qual foi a palavra liberada? Você está aqui comigo ou não? Então chega de dar opinião para tudo que é lado. Chega de eu penso, eu acho. Ok, mas e daí? Mudou o quê? Agora tenta falar o que ele acha. Tenta falar o que ele fala. Tenta declarar o que ele falou. Tenta. Você vai perceber que do nada vai começar a ter um barulho no meio do vale. As coisas vão começar a se movimentar a partir do instante em que entendermos a nossa opinião e nada é a mesma coisa, mais uma palavra liberada. Você podia aplaudir Jesus, vamos lá? Agora olha que interessante. Ele disse: profetiza, não foi? Declara a vida. Mas eu queria que você olhasse para o versículo 7 e para o versículo 8. Ezequiel 37, o 7 e o 8. Os ossos estavam espalhados, bagunçados. Mas olha o que acontece. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um barulho. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas já estava acontecendo. Olha para mim, escute isso. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e fez um rebuliço, de forma que os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Sabe o que está acontecendo? Antes de Deus derramar vida, Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. Antes de acontecer algo glorioso, Deus organiza a estrutura. Porque se a vida viesse no meio da bagunça, o que é que ia viver? Se Deus mandasse vida na hora, o que é que se ia levantar ali, hein? Qual monstro que se levantaria? Tudo esquisito, tudo deformado. Lembra? A terra era sem forma e vazia. Deus primeiro restaura a forma que se perdeu. Deus primeiro restaura a estrutura que tinha sido comprometida. Deus primeiro reorganiza as coisas e depois Ele derrama vida. Deus não tem problema em dar vida, só que Ele só derrama vida depois que tudo está organizado. O ano ainda não acabou, você crê nisso comigo? Beleza. Então vou te dar um conselho. Põe tua casa em ordem, porque ainda este ano pode soprar vida dentro dela. Você crê? Então organiza. Você crê? Então reestrutura tudo. Bota as coisas nos seus devidos lugares. Porque depois que você fizer o que te compete fazer, Deus faz o que só Ele e mais ninguém pode fazer. Depois que tudo ficar organizado, um vento de vida vai invadir a tua casa, a tua vida, a tua família. Você está recebendo isso aqui hoje? Organiza. Depois que organizou, houve
vida naquele lugar. Olhe para mim, escute isso aqui, rapidinho. Lembra do texto de Atos capítulo 12? Que fala que Tiago foi preso e foi decapitado, lembra? Qual que foi o anúncio para Pedro? O anúncio foi: Pedro, você será o próximo. Matou Tiago, o povo gostou. Aí Herodes manda chamar, prende Pedro e fala: o próximo a morrer é você. Lembra disso? Pedro foi colocado dentro de uma prisão com 16 soldados, não foi? Maravilhoso. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele, sim ou não? Maravilhoso. Agora olha para o texto. Enquanto a igreja está orando, o anjo já estava liberando Pedro na prisão. Enquanto a igreja estava orando, Pedro já não estava mais dentro da prisão. Enquanto a igreja estava orando, Pedro já estava batendo na porta da casa da irmãzinha da oração. Você está comigo? Mas enquanto a igreja estava orando, o que eles estavam vendo? O quê? Nada. Mas o fato de você não estar vendo nada não significa que nada está acontecendo. Enquanto a igreja orava, o anjo soltava Pedro. A igreja orava aqui, Pedro estava preso aqui. Eles não viam nada, mas as algemas já tinham caído. Ah, meu filho, se você estivesse aqui para acreditar nisso, pode ser que você não está vendo nada, mas já está acontecendo. Aplauda Jesus bem forte, vamos lá. Deus é poderoso. É estranho, porque geralmente a oração se manifesta em um lugar que não estamos. Você está orando lá no quarto, mas está acontecendo talvez em outro estado. Você está orando lá no carro, mas talvez está acontecendo lá no seu trabalho. Você está orando lá na sala, mas talvez está alcançando o teu filho lá em outra nação. Meu filho, você não está vendo nada, mas tem algo poderoso acontecendo. Ezequiel profetiza. Ele não está vendo, mas ele está ouvindo. Escute isso aqui. O que você vê importa, mas o que você ouve importa mais ainda. O que ele viu? Um vale. Como é que estava o vale? Cheio de ossos. Ele se moveu pelo que viu ou pelo que ouviu? Pelo que viu ou pelo que ouviu? Pelo que ouviu. Então eu vou te fazer uma pergunta carinhosa. O porquê que você está parando diante do que você está vendo? Não se esqueça do que você ouviu. O que você ouviu pode não combinar com o que você vê, mas se foi ele que falou, basta. Vamos lá, Lagoinha Salto, pelo amor de Deus. Não é o que você vê, é quem você ouve. Não é o que nós enxergamos, é quem nós ouvimos. Todo mundo viu o vale, mas Ezequiel ouviu uma palavra dizendo: profetiza. Você está pronto para agir não a partir do que você vê, mas a partir do que você ouve? Você está pronto? Você promete que não vai desesperar quando você vê o vale? Você segura? Você dá conta de controlar a emoção quando você estiver pisando e você ouvir aqueles ossos? Você consegue controlar a sua emoção para não agir de forma emocionada, mas de forma direcionada?
Se você agir debaixo de uma direção, meu lindo, pode ser o caos que for, pode ser o vale que for, pode ser a realidade que for, se você agir debaixo de uma direção, não tem vale que resista. Você pode aplaudir a Jesus com muita alegria. Versículo 8, vamos ler? Eu olhei e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles vida. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga: assim diz o Senhor. Venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Olha para o texto. Eles estavam em forma, mas estavam sem vida. Eu vou explicar o que eu estou falando. Parece que está bem, mas não está. Está tudo organizado, mas está tudo destruído. Está tudo aparentemente bem, mas na realidade não sobrou nada. Parece vivo, mas está morto. Parece feliz, mas está triste. Parece bem, mas está mal. Era essa a realidade. E olha que loucura. A Bíblia diz que o espírito de vida não veio quando eles estavam prontos em formação. Porque não é a sua preparação que ativa os céus, é os céus que ainda move a terra. Estava formado, o esqueleto estava lá, mas só. Parece que a hora que, quando o esqueleto tivesse formado, então a vida viria. Não veio. Porque a vida não vem de acordo com a nossa expectativa. A vida não vem de acordo com aquilo que preparamos para ela. A vida vem a partir de uma palavra. Está pronto, mas a palavra ainda não foi liberada, então não está. Está pronto. Quando a palavra de vida é liberada, então aqueles ossos que agora eram um corpo passa a viver, porque uma palavra de vida foi liberada. Escute uma coisa: esteja pronto, se prepare, mas saiba que não é a sua preparação que te coloca lá. Esteja pronto, se organize, mas saiba, não é a tua organização que te coloca lá. Você vai saber, porque do nada vai entrar um vento tão forte no meio da tua vida, que vai te impulsionar para o centro do propósito de Deus. Esteja pronto, mas saiba que não é a sua prontidão que move os céus, é os céus que dá propósito para a tua preparação. Você está comigo ou não? Posso profetizar sobre a sua vida? Você pode levantar suas mãos aos céus. Deus te mostrou um vale cheio de ossos. Deus te fez andar no meio deste vale. Deus te deu uma ordem, a ordem foi: profetiza. Você olhou e começou a liberar uma palavra. O ruído começou a acontecer, o barulho começou a acontecer. Até então você não via nada, mas você já estava ouvindo tudo. Tudo que você via era um monte de ossos. Daqui a pouco isso começou a tomar forma. E
de repente agora tudo que falta é vida. O que eu estou declarando sobre você aqui nessa noite, nesse momento, é: receba a vida sobre a tua casa hoje. Lagoinha Salto, receba a vida sobre o teu ministério hoje. Estava morto, estava destruído, estava tudo bagunçado, Deus botou em ordem e está dizendo: eu arrumei, porque eu vou fazer viver. Você pode ficar de pé aplaudindo a Jesus por isso. Quem é que dá vida? Deus. Ele profetiza, as coisas começam a se organizar. O espírito de vida não veio porque os ossos estavam prontos, mas veio porque Deus mandou vir. Tem coisa que não vai acontecer porque você está pronto. Tem coisas que vão acontecer porque Deus mandou acontecer. Você crê nisso? Você está pronto para viver tudo aquilo que Deus já falou para você? Quero que você feche os seus olhos por um instante. Em nome de Jesus, vamos, feche os seus olhos. Se você consegue orar, eu queria que você orasse agora. Vai viver. Vai voltar a viver. Você vai voltar a ter alegria na sua casa. Estou pregando para alguém aqui hoje. Você vai voltar a ter alegria na tua vida. Domingo à noite não vai ser um dia de angústia. Domingo à noite não vai destravar nenhum pico de ansiedade. Vai chegar domingo à noite, você vai estar sorrindo, pronto para viver a melhor semana da sua vida. Deus está sarando pessoas aqui. Queria que você, se puder, fechasse os olhos. Queria que você olhasse para o vale, porque Deus te colocou no meio dele. Mas eu queria que você ouvisse a voz de quem te colocou lá. Olha para o vale, foi Ele que te pôs aí. Mas ouça a voz de quem te levou a esse lugar. Ele não está te mostrando para o seu desespero, Ele está te mostrando para a tua libertação. Tem alguém para receber isso aqui nessa noite? Seja livre. Uma palavra sobre a tua vida e nada permanece como antes. Ah, Danilo, eu estou vendo isso, eu estou vendo, ok, não importa o que você vê, importa quem você ouve.